De uma maneira bem objetiva, o pastor, né, John Piper, ele vai trazer essa declaração para nós aqui. Justificação é Cristo nos tirando da lama. Tá certo? Então isso é justificação. É Cristo nos tirando da lama. Santificação é Cristo tirando a lama de nós. Então ele coloca aqui em termos bem práticos para nós, né? O que é tanto justificação quanto santificação. Então, justificação é Cristo te tirando da lama e santificação é Cristo tirando a lama de você. Então, é um processo que vai durar o quê? A vida inteira, tá bom? E ele traduz aqui para a gente isso aqui de uma maneira muito objetiva. Agora, olha só comigo. Justificação, tá certo? Nós entendemos o quê? Que justificação é perdão, tá bom? E aí, olha o que traz aqui o texto para a gente, ó. Entender um pouquinho melhor o que é justificação, o que é o perdão, tá certo? A justificação, ela é instantânea, tá certo? A justificação, ela é instantânea. Ou seja, a partir do momento que você pede perdão, você recebe o perdão. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você é salvo, tá certo? Então, é instantâneo, é naquele momento. Né? Lembra do ladrão lá na cruz com Cristo? Naquele momento ele aceitou, reconheceu Cristo como Salvador e foi instantaneamente o quê? Justificado, foi perdoado, tá certo? A condenação saiu dele. A justificação, ela é imputada a nós, ou seja, é colocada sobre nós, é atribuída a nós. E ela é atribuída de maneira gratuita, não tem merecimento nenhum da nossa parte. A justificação é o nosso direito ao céu. Ou seja, se nós quisermos ter, né, um espaço no céu, um lugar no céu, nós precisamos primeiramente ser o quê? Justificados. É a justificação que garante o nosso direito ao céu. A justificação é o único mérito que nós podemos invocar. Ou seja, é a justiça de Cristo, é o perdão de Cristo na nossa vida. É a única coisa que a gente pode invocar. A justificação, né, ser justificado quer dizer ser feitos justos à vista de Deus. E aí nós vemos que a justificação nós a recebemos exclusivamente o quê? Pela fé, de maneira gratuita e imerecida. Tá bom? E a gente tem aqui lá o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, né? E não de obras. Né? Então a gente sabe ali que nós somos justificados unicamente o quê? Mediante a fé, de maneira que ninguém se glorie, tá certo? É dom de Deus. Romanos 3:24 também vai trazer para a gente ali, né, um pouquinho a respeito da justificação. Eu vou abrir aqui para a gente, se você tiver com a sua Bíblia aí também. Acompanha lá em Romanos 3:24. Olha o que está escrito lá em Romanos 3:24. Romanos 3:24 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, novamente, né? É apenas pela graça, não tem mérito nenhum nosso, tá certo? É gratuito essa justificação e nós só podemos receber por meio da fé. E aí depois Romanos 5, verso 1, que a gente leu também no nosso estudo passado, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, justificação é perdão, é instantâneo e nós só podemos receber mediante a fé. Não há mérito algum nosso. É unicamente Cristo que nos concede essa justificação. E agora, e a santificação? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, existe um equívoco aí com relação à justificação e santificação. Por quê? Muitas pessoas entendem que justificação, que é o perdão, nós recebemos de Deus. Mas a santificação é algo que eu preciso fazer na minha vida. Tá certo? Então, eu fui perdoado, já não tenho nenhuma condenação. Mas agora, eu que tenho que entrar nesse processo de santificação e ser santificado, né, pelas minhas atitudes, pela minha disciplina, pelas minhas obras. É como se a gente dissesse assim, ó, Senhor, muito obrigado, o Senhor me justificou, obrigado pelo seu perdão, mas agora deixa comigo, tá certo? Deixa aqui comigo que eu vou resolver isso aqui. O senhor quer que eu faça isso? Eu vou fazer isso. O senhor quer que eu ande dessa maneira? Eu vou andar dessa maneira. O senhor quer que eu coma isso? Eu vou comer isso. Tá certo? Deixa comigo. Obrigado, senhor. O senhor fez tudo por mim, mas agora deixa comigo. Tá bom? Deixa comigo que agora eu vou fazer tudo certinho.
Mas olha só a santificação. A santificação nós vimos que é a justiça, tá certo? É o cumprimento da lei. A santificação, ela é um processo de uma vida. Quer falar alguma coisa, Pretinho? Pode falar. Preto, é o povo de Israel, né? Tudo que o Senhor falou, nós Nós vamos fazer. faremos, É isso né? aí. Nós vamos fazer, E né? 40 dias Apresentou a depois, lei, apresentou as maravilhas lá no Sinai, né? No Mar Vermelho, no Monte Sinai. Agora está aqui as leis. Ah, pode deixar com a gente, que agora a gente vai a gente cumprir, vai né? cumprir. 40 dias depois, estava fazendo bezerro de ouro. Exatamente. Não é? Então, essa aqui é a ideia que muitas vezes a gente tem. Justificação é o papel de Deus, santificação é o nosso papel, tá bom? Mas essa é uma ideia equivocada, porque olha só, a santificação é o processo de uma vida, é a vida inteira. Lembra que né, a definição lá do John Piper, que ele trouxe pra gente, eu gostei muito dela, vou até repetir aqui, ó. Justificação é Cristo te tirando da lama. Santificação é Cristo tirando a lama de você. Ou seja, né, se você, né, se sujou muito ali na lama, vai ter bastante lama para tirar. Mas não tem problema, porque Cristo é que vai fazer essa obra, tá certo? Não é você. Eu gostei dessa frase de John Piper porque tanto a justificação quanto a santificação é obra de Cristo, tá certo? É ele que te tira do lamaçal e é ele que remove as impurezas da sua vida. Ou seja, você também não tem papel nisso aí, tá bom? Agora vamos entender aqui, ó. A santificação é o processo de uma vida, tá bom? É o resultado de um novo nascimento. A gente viu lá em João capítulo 3, verso 5, né? Quem não nascer da água de espírito não pode ver o reino dos céus, ou não pode entrar no reino de Deus. Outro texto também que a gente viu, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, todos aqueles que estão em Cristo agora são novas criaturas, tá certo? As coisas antigas ficaram para trás. Agora eles andam em novidade de vida. A santificação é nos concedida num processo constante e interno de crescimento cristão. Tá certo? Então, é um crescimento constante e interno do crescimento o quê? Cristão. Tá certo? O que mais que a gente tem aqui, ó? É o nosso preparo para o céu. Vamos ver esse texto aí, ó. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Não, um texto bastante conhecido aí. Quem tiver aí, por favor, pode encontrar, pode ler pra gente. Hebreus, capítulo 12, verso 14, que é da mais isso. Por isso dizemos a salvação unicamente por meio de Cristo, o querer e o efetuar. Exatamente isso. Não há outro, né? Ele que nos salva, é ele que realiza em nós o querer e também o efetuar. Hebreus 12, verso 14, o que está escrito lá? Quem que encontrou pode ler para a gente? Pode abrir o microfone e fazer a leitura, tá bom? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha lá, né? O autor de Hebreus escrevendo que, né, seguir a paz com todos e a santificação, pois sem essa santificação, ninguém o quê? Verá o Senhor. Tá certo? Então, nós entendemos que pela justificação nós temos o título ao céu, mas pela santificação é o nosso preparo para o céu, tá certo? Pela justificação nós temos o direito ao céu, e pela santificação nós temos o nosso preparo para entrar nesse céu. Ser santificado quer dizer separado para uso santo, transformação de nosso caráter. É isso que Paulo vai falar em Romanos 12, verso 2, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente precisa ser o quê? Transformada. Ela precisa desaprender aquilo que ela aprendeu na nossa vida sem Cristo, para agora aprender coisas novas na nossa vida com Cristo. Tá certo? Ou seja, aquela lama que nós, né, juntamos no decorrer de uma vida inteira, ela precisa ser limpada, ela precisa ser lançada fora de nós. E por último ali, a santificação também a recebemos por meio de um relacionamento de fé com Cristo. Tá certo? Essa santificação não é algo que eu faço por mim mesmo, mas é através do meu relacionamento de fé com Cristo é que eu vou sendo santificado, que eu vou sendo purificado, que eu vou ser limpo. Tá bom? Lembra lá de João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se nós queremos levar uma vida de justiça, de santificação, precisamos andar juntos com Cristo. Tá certo? Porque é através desse relacionamento com Cristo é que nós vamos sendo transformados. Tem aí, né, os especialistas aí em comportamento e tudo mais, eles vão dizer que você é o resultado do relacionamento que você tem com as 5 pessoas mais próximas de você. Então, aquelas 5 pessoas mais próximas de você, o seu convívio com elas é que vai tornar o resultado, né,
de quem você é, das suas atitudes, da sua maneira e etc. Então, isso é fácil a gente perceber, por exemplo, no grupo de adolescentes, né? Quando eles andam juntos para cima e para baixo, eles se vestem igual, eles falam igual, né? Eles têm gostos semelhantes, né? Aquela turma sempre está andando junto, ou seja, um acaba influenciando o outro, né? E eles acabam sendo o resultado daquela turminha com que eles andam juntos, né? Eles querem ter as mesmas coisas, né? As mesmas atividades ali que eles possuem em comum. E isso também é válido para o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós andamos com Cristo, mais nós somos transformados à sua imagem, tá certo? Então, o processo de santificação, nós só podemos receber na nossa vida a partir do momento que nós temos um relacionamento de fé com o nosso Salvador, tá bom? Então, justificação é o perdão. É instantâneo, é na hora. Você se arrependeu, pediu perdão, você foi perdoado. Foi considerado justo. Agora, a santificação é o processo que de uma vida toda, tá certo? Enquanto você viver, você vai estar sendo santificado. Quando a gente olha aqui, né, num diagrama, a gente entende o seguinte: a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós somos justificados, tá certo? Então nós temos o nosso direito ao céu. E a partir daí nós somos uma nova criatura, né? Nós somos um bebezinho ali na nossa vida espiritual, tá certo? Na nossa vida cristã. Só que agora que nós nascemos para essa nova vida, nós precisamos nos desenvolver, tá certo? Até chegar a Jerusalém Celestial, até nós chegarmos no céu. E esse caminho de desenvolvimento, que nós chamamos de vida cristã, é um caminho de santificação. É o nosso preparo para o céu. É a limpeza da lama da nossa vida. Então, esse caminho ele vai ter altos, vai ter baixos, tem situações em que ele vai ficar meio estagnado ali, tá certo? Mas ele sempre vai estar o quê? Avançando. Lembra que Paulo disse lá? Sem santificação, ninguém verá o quê? A Deus. Então, é um caminho que precisa estar avançando. Ele precisa estar, né, em desenvolvimento. A nossa vida cristã ela precisa continuar, né, acontecendo. E aí, a gente entende que é o seguinte: a justificação é a libertação da culpa e castigo do pecado. Fomos perdoados, tá certo? A condenação já não está mais sobre nós. Fomos libertos. A santificação é a libertação do poder do pecado na nossa vida. Entendeu? Então, justificação, nós somos libertos da culpa e do castigo do pecado. Já não estamos mais condenados. Já na santificação, nós somos libertos do poder do pecado na nossa vida. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Salvador, ele nos dá um coração novo e uma mente nova. Tá certo? Ele derrama a sua graça na nossa vida. Mas nós ainda temos hábitos que nós desenvolvemos ao longo de toda a nossa vida que não estão em conformidade com a vontade de Deus. E muitos desses hábitos, eles são pecaminosos. E nós só seremos libertos dele através da santificação, que é a libertação do poder do pecado. Lembra que a gente falou aqui, né, que muitas vezes as pessoas se condenam, né, porque não conseguem obedecer, não conseguem fazer a vontade de Deus, não conseguem cumprir aquilo que o Senhor pede e ficam se acusando, ficam com aquele sentimento de culpa. E nós falamos, olha, não se sinta assim, porque Cristo, ele nos livra da condenação. Tá certo? Mas o mesmo Cristo que nos livra da condenação, ele nos concede poder para resistir ao pecado, para vencer as tentações e para andar em novidade de vida. Então, por um lado, se nós não temos que andar, né, com a mente culpada, andar nos acusando, nós precisamos também crer que Cristo comunica poder para vencer as nossas inclinações pecaminosas. Né? Não é só, eu sou coitadinho, não consigo vencer esse pecado, não. Cristo, ele concede poder. Senhor, por favor, me concede poder para vencer essa tentação, para vencer esse pecado. Tá certo? Porque o mesmo Salvador, que é poderoso para perdoar e livrar da condenação, ele também é poderoso para nos livrar do poder do pecado. Tá certo? E o que deve trazer mais alegria para Cristo? Perdoar porque alguém pecou e livrar ele da condenação? Ou comunicar poder para alguém vencer o pecado? Em qual que Cristo se alegra mais? Que ele tem mais prazer? Perdoar alguém que errou? Ou conceder poder para aquele que andava errante não errar mais? Eu creio que é a segunda opção. É conceder poder para nós não cairmos novamente. É ter a imagem de Cristo ser estampada na nossa vida. Tá certo? Vencendo pela fé.
Porque o grande objetivo da nossa caminhada cristã qual que é? Olha lá, Efésios capítulo 4, verso 13 diz o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o grande objetivo é que todos nós possamos refletir a imagem do Filho de Deus, a imagem de Cristo, sendo santificados, sendo purificados na nossa caminhada cristã. Tá certo?